Sem amor, você não é nada. Todavia, eu tenho algo contra ti, porque deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, portanto, de onde tu caístes e arrependa-te e faz as primeiras obras. Apocalipse de João, capítulo 2, versículos 4 e 5. Assim, tendo eles jantados, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse-lhe: Apacenta meus cordeiros. Evangelho segundo João, capítulo 21, versículo 15. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, eu me tornaria como bronze ressoante ou um cimbalho tinindo. E ainda assim, se eu tivesse o dom de profecia e entendesse todos os mistérios e todo conhecimento, e ainda eu tivesse toda a fé, de tal maneira, se eu pudesse remover os montes e não tivesse caridade, eu nada seria. E se ainda se eu distribuísse todos os meus bens para alimentar os pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, de nada me aproveitaria. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículos 1 ao 3. Existe uma forma de cristianismo que engana até quem a pratica. Ela ora todos os dias, participa de cada culto, serve em cada ministério, evita cada pecado visível e ainda assim está morta. Não é hipocrisia deliberada, é algo mais sutil e mais perigoso, a substituição do amor por Cristo pelo trabalho para Cristo. A igreja de Éfeso conhecia essa substituição melhor do que ninguém. Era doutrinamente correta, disciplinada, incansável no serviço e ainda assim recebeu do próprio Senhor Jesus uma sentença que deveria fazer qualquer um de nós tremer. Ela havia abandonado seu primeiro amor. Décadas antes daquela carta, Simão Pedro estava diante de Cristo ressurreto, depois de tê-lo negado 3 vezes, e Jesus não perguntou se ele trabalharia mais, se ele se esforçaria mais, se provaria seu valor, perguntou apenas se ele o amava. E o apóstolo Paulo, escrevendo a uma igreja obcecada por dons espirituais e conquistas ministeriais, interrompeu o assunto para lembrar algo que ainda hoje incomoda. Sem amor, todo dom é ruído e toda obra é vazia. Esses 3 textos convergem para uma única pergunta que você precisa responder agora, não em teoria, mas diante do espelho da sua própria rotina espiritual. Você ama a Cristo ou apenas serve uma ideia de Cristo? A diferença entre essas duas coisas é exatamente o que esse sermão vai expor. Primeiro amor sobre as obras impecáveis. A carta não começa condenando Éfeso, começa elogiando. Cristo reconhece o trabalho árduo, a perseverança diante da perseguição, o discernimento doutrinário que expunha falsos apóstolos e a firme rejeição das práticas corruptas dos nicolaítas. Éfeso era, sobre todos os critérios visíveis, uma igreja modelo, fundada no ministério de Paulo, instruída de perto por Timóteo, guardiã da doutrina apostólica em uma cidade dominada pelo culto a Diana. Ainda assim, o Senhor tinha uma acusação contra ela. Você deixou o teu primeiro amor. Note que a acusação não recai sobre o que a igreja fazia, mas sobre o que ela deixou de sentir. É possível manter a ortodoxia intacta e o coração frio. É possível cumprir cada disciplina espiritual, comparecer a cada culto, servir em cada função e transformar tudo isso em rotina sem afeto algum por Cristo. A obra continua, mas deixa de nascer do amor e passa a nascer do costume, da imagem de que se quer sustentar diante dos outros ou simplesmente do medo de parar. Isto é o que a Escritura chama de trabalhar para Deus sem amar a Deus. E é uma das condições bem mais perigosas do que a preguiça espiritual, porque se disfarça de
fidelidade. Pergunta-se com honestidade: a sua leitura bíblica de hoje nasceu do desejo por Cristo ou de obrigação cumprida? A sua oração foi encontro ou um item de listas? Se a resposta te incomoda, você já identificou o mesmo problema que Éfeso tinha, e a solução que Cristo oferece não é fazer mais, é lembrar de onde você caiu, arrependa-se e volte a praticar as primeiras obras, não como nova performance, mas como fruto de um amor restaurado. A pergunta que precede o chamado. No litoral da Galileia, à beira de uma fogueira de brasas, Jesus reencontra Pedro depois da ressurreição. O detalhe do fogo de brasas não é decorativo, é o mesmo cenário do pátio do sumo sacerdote onde Pedro se aqueceu numa fogueira semelhante enquanto negava conhecer o Senhor 3 vezes. Cristo não escolheu um local neutro para restaurar o discípulo, escolheu reproduzir a cena da queda para curar exatamente onde ela aconteceu. E a maneira como Jesus conduz essa restauração surpreende. Ele não exige que Pedro se explique sobre a negação. Não pede um plano de restauração, um voto de serviço redobrado ou uma prova de competência renovada. Faz uma única pergunta repetida 3 vezes, uma para cada negação. Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? Só depois de ouvir a resposta de amor que vem a comissão. Apacenta os meus cordeiros. Apacenta as minhas ovelhas. Isso desmonta uma mentira que muitos cristãos carregam depois de uma queda. A mentira do que a restauração se ganha trabalhando mais, compensando o fracasso com esforço redobrado, provando ao Senhor e a si mesmo que ainda se tem valor. Não é assim que Cristo trabalha. Ele não pergunta primeiro sobre a sua utilidade, pergunta primeiro sobre o seu amor. E é só a partir do amor reafirmado que qualquer serviço genuíno pode nascer novamente. Se você tentou se recuperar de uma falha espiritual acumulando atividades religiosas, está tentando responder a pergunta errada. Cristo não está atrás da sua produtividade, está atrás de você. A obra que não vale nada sem amor. Corinto era uma igreja rica em dons e pobre em unidade. Falavam em línguas, profetizavam, exibiam conhecimento teológico refinado e competiam entre si por status espiritual. Por meio de 2 extensas instruções sobre o uso ordenado dos dons, no capítulo 12 e no 14 da carta, Paulo interrompe o assunto para inserir um hino que parece deslocado à primeira vista, mas que é, na verdade, o centro de toda a argumentação. Caridade traduz o termo grego ágape, o amor que se doa sem exigir retorno. Não é sentimento passageiro, é uma decisão constante de buscar o bem do outro. E o que Paulo declara sobre este amor deveria reorganizar toda a hierarquia de valores da vida cristã. Ainda que você tivesse o dom de línguas, dom de profecias, entendesse todos os mistérios, possuísse fé, capaz de mover montanhas, se não tivesse amor, você nada seria. Ainda que distribuísse tudo o que possuísse aos pobres, entregasse o próprio corpo ao sacrifício, sem amor, isso nada aproveitaria. Repare na radicalidade da afirmação. Não é que o dom sem o amor valha menos, é que ele não vale nada. Um dom exercido sem amor não é uma versão diminuída do cristianismo, é uma falsificação dele. Isto não significa desprezar os dons espirituais. Os mesmos capítulos que cercam esse hino ordenam o exercício deles com zelo e ordem, rejeitando tanto o fanatismo regrado quanto a frieza que despreza o sobrenatural. Mas os dons existem para servir ao amor. Nunca
ou contrário. Se você mede a sua maturidade espiritual pela quantidade de atividades que realiza, pelos títulos que ocupa ou pelas experiências espirituais que já teve, e não pelo amor que tem por Cristo e pelo próximo, você está construindo sobre a areia aquilo que Paulo chamaria de nada. Pedro perdeu o primeiro amor mesmo trabalhando arduamente para Cristo. Pedro só pode ser restaurado ao serviço depois de reafirmar seu amor por Cristo. Os coríntios, cheios de dons, foram lembrados de que, sem o amor, eles nada se eram diante de Cristo. As 3 passagens apontam para a mesma verdade central. Nenhuma obra, nenhum sacrifício, nenhum dom substitui o amor, porque o amor não é um item na lista de virtudes cristãs. É o solo do qual toda virtude cristã genuína precisa brotar. Esse amor não nasce de esforço próprio. Ele existe porque foi primeiro derramado sobre você na cruz. Ali, Cristo não amou por obrigação, não amou como quem cumpre um dever religioso, não amou esperando que você já merecesse ser amado. Amou enquanto você ainda era inimigo dele e entregou o próprio corpo para ser ferido no seu lugar. A prova máxima de amor que nenhum sacrifício humano poderia igualar. Todo amor genuíno que você algum dia terá por Deus é resposta a esse amor que veio primeiro. Você não ama a Cristo para merecer a cruz. Você ama a Cristo porque a cruz já aconteceu. Examine agora sem se esconder atrás de sua própria atividade religiosa. Se o seu cristianismo hoje é amor ou é rotina? Se você reconhece que deixou o seu primeiro amor, a ordem de Cristo continua sendo a mesma dada a Éfeso. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e volte. Não volte tentando provar algo a Deus através de mais esforço. Volte olhando para a cruz, onde o amor dele por você nunca esfriou. E deixe que este amor reacenda o seu. Se você nunca colocou a sua fé em Cristo, entenda que nenhuma obra seria suficiente de qualquer forma. O convite não é trabalhar mais, é para confiar naquele que já fez tudo que era necessário e entregar a ele hoje o seu coração. Querido, tu que és soberano sobre toda a criação, que amaste primeiro quando ainda éramos teus inimigos. Nós te agradecemos pela cruz de Cristo, aonde teu amor foi provado até o fim. Perdoa-nos quando trocamos a comunhão contigo por rotina religiosa, quando confundimos atividade com intimidade, quando tentamos merecer o que já nos foi dado pela graça. Reacendendo em nós o primeiro amor, ensina-nos a te amar antes de te servir, sabendo que todo serviço verdadeiro nasce desse amor. Receba o sacrifício de Cristo como suficiente por nós, porque não temos outra esperança além dele. Em nome de Jesus, amém.